Olá pessoal, aqui é o professor Hugo, professor de Física 1. Então na aula de hoje a gente vai ver os aspectos teóricos da unidade 5, né, que basicamente trata de rotações e o momento de inércia. Os tópicos que a gente vai trabalhar são rotações, as variáveis da rotação, né, que é a velocidade angular, aceleração angular, né, se é uma rotação, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variável e o momento de inércia. Então, rotação, o próprio nome diz, né, é o ato ou efeito de girar, né, girar em torno de um eixo. Vejam só, exemplo claro, a hélice de um helicóptero. Aqui, uma pessoa centrada, né, com um aviãozinho na mão, formando um círculo. Aqui, um centro e um carro fazendo uma circunferência, né, com um determinado raio, uma angulação θ em função da posição original. Então, isso, né, é o conceito de uma rotação. Então, vejam só, rotação é um movimento de rodas, engrenagens, motores, planetas, hélices, um helicóptero, em torno de um determinado eixo. Então, a gente está estudando rotações, é interessante que a gente, né, conheça as suas variáveis. Na cinemática, vejam só, fazer só um paralelo, a gente estudou o movimento de translação, né? Na rotação, existe uma certa analogia, uma similaridade. A gente vai ver com as equações que a gente tem lá da cinemática, do movimento de translação, com os movimentos de rotação. Então vejam só, um movimento circular de um bloquinho, né, partindo de uma posição inicial. Quais são, né, as variáveis que a gente tem? A gente tem velocidade, deslocamento, deslocamento angular. Como que a gente vai, né, definir tudo isso? Vejam só, deixa eu voltar aqui. Posição inicial, ΔS, é o quanto de espaço ele percorreu no círculo. ΔS é o quê? Θ, que é a angulação, vezes o raio, que é também conhecido como a lei dos radianos. Δθ, o quanto de ângulo, porque se a gente tem um círculo aqui, a gente sabe que um círculo, né, tem 360 graus ou 2π. Então, Δθ, o quanto de ângulo ele, né, deslocou. Velocidade, velocidade escalar, a velocidade com que ele fez esse percurso. A gente vai ver velocidade angular, né, também. Vejam só, velocidade angular que eu estava falando é a taxa de variação do ângulo θ do móvel, né, em relação a um determinado período de tempo. Então, ômega, que é a velocidade angular, é dθ por dt, ou seja, é o quanto de ângulo ele girou, né, rodou, em função de uma quantidade de tempo. Então, se um círculo tem 360 graus ou 2π radianos, então a velocidade angular vai ser quantos radianos θ ele trafegou em unidade de tempo, no caso, segundo. Aceleração angular, que é o alfa, ou seja, é a variação da velocidade angular em função do tempo percorrido. Então, vejam só, velocidade na cinemática, metro por segundo. Em rotações, radianos por segundo, ou seja, está trabalhando com ângulos. Aceleração na cinemática, metro por segundo ao quadrado. Em rotações, radianos por segundo ao quadrado. Então, se a gente está trabalhando com rotações, algo que gira, isso nos remete ao movimento circular uniforme, o primeiro uniforme. Então, a gente vai ver que as equações das cinemáticas são extremamente parecidas com as equações, né, das rotações do movimento circular uniforme. Vocês devem se lembrar que a gente trabalhou a forma do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Posição é posição inicial mais velocidade vezes o tempo. No movimento circular, posição, agora a gente está trabalhando com ângulo. Qual a posição angular que ele está ali no círculo? É o quê? É um θ0, de onde ele começou, mais ômega. Se aqui era a velocidade, aqui é a velocidade angular, ômega, vezes o tempo que ele fez, né, esse percurso.
Então, notem a similaridade. E se o movimento fosse circular uniformemente variado? A gente vai ser remetido, né, às equações da cinemática para movimento circular uniformemente variado. Então, vejam só. V igual a V0 mais AT no movimento uniformemente variado. Ômega, velocidade angular, ômega 0, velocidade angular inicial, mais alfa t, aceleração vezes o tempo. Vejam só. Função posição, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Posição no movimento circular é o ângulo. Θ, θ0, mais ômega 0t, velocidade angular inicial vezes o tempo, mais alfa, que é a aceleração angular, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Está igual a essa daqui. Temos essa daqui também, ó, equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Ômega ao quadrado, velocidade angular ao quadrado inicial, 2 vezes a aceleração, vezes o Δθ, que é a variação do ângulo. Então, vejam só, a total, né, como se parecem as equações do movimento uniformemente variado da cinemática para um movimento circular uniformemente variado, né, relacionado, no caso, às rotações. Outro conceito importante que a gente vai ver na nossa unidade 5 é do momento de inércia. Momento de inércia, ou momento de inércia de massa, ele diz para a gente o quê? O grau de dificuldade, né, que se tem para alterar o estado de movimento de um corpo em rotação. É o quão difícil é alterar, né, o estado que esse corpo vai estar quando ele estiver em um movimento de rotação. Então, vejam só. O momento de inércia, para o cálculo dele, o que a gente faz? Corpos contínuos, corpos maciços, seria o somatório de cada uma das componentes, né, das partículas dele, né? Só que fazer isso daqui manualmente é impossível. Então, utiliza-se a integral. Só que da integral, né, existem a maioria dos elementos que a gente vai calcular o momento de inércia, ele já tem uma forma definida, então esse momento de inércia, ele já tem uma expressão definida, que essas formulações estão no guia de estudos. Antes de eu mostrar alguma delas, é importante lembrar que a unidade do momento de inércia é quilo por metro quadrado. Vejam só. Massa vezes, isso aqui é raio. Então, unidade raio massa ao quadrado, metro quadrado. Unidade de massa, quilo vezes metro quadrado. E para finalizar, aqui é só um exemplo de algum dos elementos que a gente tem as formulações já prontas para se calcular o momento de inércia dele. Existem diversos outros, né? É interessante só observar que I é o momento de inércia, M é a massa e R é só olhar o parâmetro. Vejam só, um cilindro fino em torno do seu eixo. O R é o raio. Esse outro aqui já depende do L. Vejam só. Tem um L, que é o comprimento dele. Então, várias situações já tem a formulação pronta. É o que está expresso nesse slide aqui de exemplo. E no nosso guia de estudos existem vários outros, né, que nós vamos aplicar de acordo com a necessidade. Lembrando que nas próximas aulas nós vamos, né, realizar os exercícios de aplicação acerca de rotações e de momento de inércia. Tá ok, pessoal? Muito obrigado.